Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Ó, o Fábio Gonçalves está perguntando sobre a época que você trabalhava lá no mercado alemão, o que eles procuravam em obras internacionais para publicar. Eles tinham maior interesse em obras do Brasil. Os alemães têm interesse por literatura do mundo. Só que justamente eles têm interesse por uma literatura que traga algo de interessante, né? Então ela não pode ser uma literatura assim meia boca. Eles gostavam de obras que traziam questões sociais muito chocantes, ou então características muito inesperadas. Então aquilo que para um alemão seria exótico, para quase tudo no Brasil para um alemão é exótico, tá? Porque a gente tem um país muito diferente, então basta contar como as coisas são aqui que já é exótico. Mas eles tinham interesse, sim, na nossa literatura, eles tinham interesse na literatura latino-americana, mas eles queriam escritores que fossem, digamos, vozes consagradas. Eu me lembro, quando eu trabalhei na editora, vinham sempre me perguntar, você não gostaria de indicar escritores para a gente traduzir? E tem um pessoal que faz esse esforço, tá? Tem alguns agentes que trabalham criando essa ponte. Mas tem que ter um olhar isso, para aquilo que é interessante para o público deles, que em geral é questões sociais muito extremas, radicais, muito discutidas, eles gostam disso, e um cotidiano, uma vida, personagens muito diferentes dos dele. Então eles têm pouco interesse, por exemplo, numa história que se passe numa grande cidade e que tenha muita semelhança com, sei lá, Frankfurt. Aí não. Né? Mas se levar um pouco para aquilo que é mais característico nosso, aí sim, pode haver interesse. Tá? O que na verdade alegra os gringos, né? A respeito de qualquer coisa da nossa cultura, não só da escrita, é justamente a nossa exoticidade, né? É que a gente não percebe, mas nós temos muitas coisas que Nós só tem no somos. Brasil, né? Exatamente, as coisas que só tem no Brasil, que não precisa, vou repetir, não precisa levar para a floresta e para o índio, tá? Nós temos muitas coisas que são características nossas e que são interessantes para eles. Por exemplo, eles gostam da literatura que fala dos pampas. Eles acham interessante isso, tanto a argentina quanto a nossa, a brasileira. Eles acham interessante esse cenário de terras, de fazendas enormes, de gente andando a cavalo, com poncho, criando gado. Eles acham isso super interessante. E uma coisa, Laura, que eu descobri recentemente, eu fiquei chocado. Para o europeu e para o americano, nós não somos considerados ocidentais. Eles acham que latino. Aliás, eu já fui acusada, né, por usar essa expressão antiga, mas eu ouvi outro dia a gente falando, tá? Pessoas de cor, né? Aí me disseram, oh, todo mundo tem cor, né? Mas isso era uma caracterização que se usava nos Estados Unidos e que nos inclui, tá, gente? Qualquer coisa da fronteira dos Estados Unidos para o sul, ou seja, do México Do Rio até a Colorado para baixo. Patagônia, do México até a Patagônia, são pessoas de cor para eles, tá? E essas pessoas são os latinos, imagina, tudo isso, quantos milhões, quantas centenas de milhões de pessoas moram na América Central e na América do Sul, e mesmo no México, né, que é a América do Norte, né? Quantos milhões de pessoas que eles consideram uma enorme característica. Isso é o público geral, tá? Então, o clichê para eles é uma espécie de um mexicano eterno, sabe? Tem mexicano na Patagônia para eles, né? Veja como o clichê pode ser cretino, veja como é interessante quebrar o clichê.